pega a sua Bíblia aí. O que você tem que fazer agora? Quando você pega a Bíblia, faz o quê? Ó? Dá um cheirinho nela, um beijo. Pega a sua Bíblia com carinho, porque o Senhor tem uma mensagem linda para nós hoje. Eu estou muito animado, porque quando Deus falou comigo essa mensagem, eu fui muito tocado e quero também agora que Ele toque você. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Atos 19. Nossa, meu irmão está tremendo aqui para abrir a Bíblia aqui, está até difícil, né? Bem gelado aqui, não sei o que aconteceu. Pedi para o pessoal desligar o ar-condicionado aí, né? Tá meio forte aqui, né, o ar-condicionado da igreja. Deus do céu, né? E tem que manter os vidros abertos aí para ventilação, né? Em tempos de coronavírus. Atos 19. Eu vou ler com vocês primeiro. Nós vamos ler esse pedaço aqui até o versículo 1 até o verso 7. E nós vamos comentar, se não fecha, para a gente poder conversar bastante, tá bom? Vamos ler então? Prepara que o Senhor vai falar com você agora. Atos 19, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Amém? Olha que texto simples, mas tem uma frase aí que passa assim, ó, despercebido. A gente, quando lê esse texto, a gente pensa em algumas coisas. Como pastor, a gente tira aqui uma base para o que a gente chama de rebatismo, né? Porque esses homens foram batizados de novo. Então essa ideia de que só pode batizar uma vez, não, só pode batizar uma vez. Aqui tem homens sendo batizados 2 vezes. Aí você fala: não, pastor, é porque eles foram batizados no batismo de João. Eu pergunto para você, o batismo de João valia? Afinal de contas, se tem um batismo que valia, era o de João. Ele batizou nada mais, nada menos do que um homem chamado Jesus. Então, era um batismo, assim, que valia muito. Mas, devido à falta de conhecimento do Espírito Santo, ou da Bíblia, ou de Deus, Paulo sentiu necessidade de batizá-los outra vez. A Bíblia não aparece a palavra mas a palavra batismo. Então, para Deus é a primeira vez. Você pode batizar na terceira vez, para Deus é a primeira. Você pode se afastar, ir para as drogas, e sumir do mundo, e aí chegar: Jesus, eu quero você. Jesus vai te aceitar pela primeira vez, amém? Então a primeira aplicação que a gente tira aqui é que teve mais de um batismo. Segunda coisa que a gente vê aqui é esse Paulo missionário, né? Esse Paulo viajando. Eu vou falar um pouquinho mais de Paulo para frente, mas eu quero fazer essa primeira análise. Ele saiu de Corinto, uma igreja difícil, e foi para Éfeso. Éfeso, gente, um lugar famoso, né? A primeira igreja do Apocalipse, a igreja de Éfeso. A igreja que João morou depois, saiu de Patmos. João era de Éfeso, morou em Éfeso há muito tempo. E Paulo agora estava em Éfeso e ele chega lá e encontra 2 discípulos. Então era muito legal isso, deve chegar no lugar e ter vários discípulos. E eles conversando tiveram um problema. Perceberam que os discípulos não sabiam das coisas. Olha, vocês não sabem? E ele então reensinou. Então nunca é tarde para aprender e para crescer. Mas agora eu vou partir para o centro, é o que a gente vai conversar hoje. Pega a sua Bíblia aí. E eu quero ler o verso 2 com vocês. Um texto que pode ser o texto da sua vida hoje. Pode ser o texto que, a sua frase, quer ver? Perguntou Paulo: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Eles responderam. Olha só essa resposta. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Meu amado irmão, eu estou falando para muita gente hoje, e eu não sei qual é o tipo você, mas você sabe quem é o Espírito Santo? Tem gente que ouviu assim o nome Espírito Santo, mas não faz ideia o que é o Espírito Santo. Não ouve o Espírito Santo, não conversa com o Espírito Santo, não age pelo Espírito Santo. Inclusive tem gente que acha que o Espírito Santo é uma energia. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, é conhecido como o Consolador, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
E eu tenho percebido uma coisa muito séria. Grande parte dos nossos membros, das ovelhas que eu conheço, eu estou igual Paulo. Eu vou conversar com os irmãos, conversar com os jovens, conversar com as famílias. E sabe o que eu tenho descoberto? Que tem muita gente que não faz ideia o que é o Espírito Santo. E não é pecado isso, porque esses dois homens não sabiam quem era o Espírito Santo. Não significa que eu vou rebatizar todo mundo aqui da igreja, tá certo? Não vai acontecer isso. Porque você, diferente deles, eles não tinham nem ouvido falar do Espírito Santo. Nós já ouvimos falar. Mas você conhece o Espírito Santo? Você sabe quando que é Ele que está te impressionando, quando é só a sua cabeça, quando é a voz dele, quando é a voz do inimigo. Você se sente guiado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo. Eu vi uma manifestação esses dias, e para mim foi o Espírito Santo que provocou aquilo ali. Eu acho que eu contei, não sei, eu estou ficando já velho, estou esquecendo das coisas que eu falo, né? Mas eu falei tanta coisa já, eu falo de novo, foi o caso, porque eu vou deixar aqui para os Calebs essa ideia, tá certo? Evangeliza live. É um evangelismo em live. O camarada teve uma ideia, ele juntou uns 30 amigos assim, e ele entra na live dos outros. Vamos supor que o Hugo está fazendo uma live, o Hugo muito famoso, parente de cantores famosos aí, e aí o Hugo está lá, uma live, tem 10 mil pessoas assistindo o Hugo. Esses caras entram lá e ficam buzinando assim, ó. Chama o Vitor, chama o Vitor, chama o Vitor, porque tem live que as pessoas chamam e conversam uma com as outras na live. No Instagram você pode conversar com a pessoa ali. Chama o Vitor, fala com o Vitor. Eu estava vendo essa live, uma live de um camarada assim conhecido na internet, e todo mundo chama o Vitor, chama o Vitor. Até eu já queria chamar o Vitor. Eu falei, Vitor, quem é você, Vitor? E o camarada falou assim, gente, espera só um pouquinho, vamos parar nossa conversa aqui? Eu vou chamar esse Vitor aí. O que esse cara tem de demais? O que esse cara quer falar comigo? Todo mundo manda chamar o Vitor? Aí ele procurou, não achou o Vitor lá. Porque tanta conversa, tinha umas 10 mil pessoas ao vivo, ele não achou o Vitor. E aí, o Vitor apareceu e falou assim, me chama, eu estou aqui. E eu falei, caraca, vai chamar o Vitor. E aí ele chamou o Vitor. Quando entrou, eu pensei, vamos ver quem é esse camarada. Um menino assim, sabe? Cabelo meio desengrenhado para um lado, um violão na mão. Aí ele falou assim, Vitor, e aí, Vitor, o que você quer da vida? O que você está enchendo a paciência na minha live? Ele falou assim, não, deixa eu explicar o que está acontecendo. Nós somos um grupo de pessoas que invadimos lives. E a gente está aqui para dizer que Jesus te ama, que Ele tem um plano para você, e eu preparei uma música para você. E 10 mil pessoas, que o Vitor nunca tinha visto, agora estavam ouvindo ele cantar uma música. E o camarada ouvindo aqui, ó, pode cantar, canta aí. E o cara começou a cantar, e aí o cara da live entendia ali de Libras, ele começou a fazer Libras ali. Foi um momento lindo, a live era de zoeira, assim, virou uma live de evangelismo, uma live de pregação, e eles oraram um com o outro, e eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou começar a invadir umas lives dos outros aí também, isso é legal, né? Mas independente de como você vai fazer, o Espírito Santo tocou o coração de um jovem para invadir uma live. Aí você fala assim, puxa, isso é uma coisa muito nova. Não, gente, aconteceu com Paulo, quer ver? Vamos voltar, então, lembra que eu disse para vocês que eu ia voltar em Paulo, para ver como ele conheceu o Espírito Santo? Eu vou contar para vocês como que foi o processo de Paulo conhecendo o Espírito Santo. Paulo estava andando de cavalo, e Paulo foi derrubado do cavalo, não foi? E ele caiu porque ele viu a glória de Jesus e ficou cego. Então, eu quero falar o primeiro passo para você que quer conhecer o Espírito Santo. Você precisa ficar cego. Você precisa não saber de tudo, sabe? Você que acha que sabe de tudo, eu sou crente há muito tempo, eu li a Bíblia de cor, sabe? O Espírito Santo é tão grande, é Deus, gente, que nós não sabemos nada, você tem que cegar-se. Paulo, ele era perseguidor, ele era fariseu, aluno de Gamaliel, ele falava várias línguas, Paulo era um cara douto, e Deus teve que cegar Paulo para começar um processo de ensino. Às vezes, para você conhecer o verdadeiro Espírito Santo, você vai precisar ser cegado. Você vai precisar deixar as suas visões, os seus preconceitos, a sua rotina para trás, para você ver o Espírito Santo. E Paulo agora estava cego, e ele estava ali na cama, e olha que interessante, ele estava só, vamos dizer assim, e Deus procurou um outro homem. E aí que é legal, que o Espírito Santo, ele usa pessoas disponíveis, e ele falou assim, Ananias, tem um camarada aí para você salvar. E Ananias falou, estou aqui, estou pronto. Do nada, gente, um camarada que morava lá na rua direita. Sabe, a rua direita é uma rua qualquer. É a rua
Federico Segali, não sei se existe isso. Eu sei que tem Segali, tem Federico. Eu juntei os dois e criei uma rua, não importa. Pode ser lá no fim. Eu fui visitar ali um irmão da igreja e ele falou assim, pastor, você vai pegar a rua e quando acabar, assim, a última rua no canto, a minha última rua da cidade. Aí eu falei, a última rua? Mas será? Eu nunca visitei a última rua. Existe uma última rua, parece que sempre tem uma coisa depois. E realmente, acaba lá, né? O filho dele está até aqui na sonoplastia aqui. Eu fui lá na rua dele lá e achei a última rua. Está lá, existe a última rua. E Paulo não sabia quem era esse cara e nem sabia onde morava. Mas Deus deu detalhes para Paulo. Mas antes, ele foi lá na casa do camarada e falou, filho, tem alguém para você batizar. E quando ele falou para Ananias que era Paulo, ele falou, puxa vida, mas esse camarada é mala. Esse camarada, é muito arriscado eu fazer uma obra com esse camarada. Aí o Espírito Santo, olha como o Espírito Santo fala, este homem é um vaso escolhido. E a palavra vaso aqui, simbolizando o tratamento de Deus que ele faz com o vaso, como ele molda, e é o que ele fez com Paulo. Ele cegou Paulo, ele mandou alguém que já tinha o Espírito Santo para Paulo ver de novo e depois moldou Paulo. Paulo ficou no deserto, Paulo foi discipulado por Barnabé, Paulo foi pastor de igreja difícil, Paulo passou por muita coisa, mas Deus foi moldando. Agora eu fico pensando, nós estamos aqui e o Espírito Santo está lá com Ananias lá. Filho, tem uma pessoa para você salvar, para você curar. De repente agora, amado, agora, o Espírito Santo pode te visitar e falar assim, olha, vai lá no seu vizinho, faz uma oração com ele, está precisando de você, faz uma ligação assim, faz assado. O Espírito Santo está o tempo todo falando com a gente. E o grande problema para mim, um dos problemas maiores da igreja do século XXI, é o problema de Atos 29. É a falta de conhecimento do Espírito Santo. Seja sincero com você, vocês estão aqui, tem 5 me assistindo aqui e em casa mais um bocado. Seja sincero com você. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe quem ele é? Você tem intimidade? Olha o que aconteceu com esses homens aqui. Ó. Paulo colocou a mão sobre eles, está no verso 6. E aí então veio sobre ele o Espírito Santo, e eles aprenderam novas línguas, no caso aqui, falaram em línguas e profetizaram. Quando você recebe o Espírito Santo, qual é a prova? Como você sabe, lá dentro do seu coração, que você tem o Espírito Santo? Os dons. Os dons do Espírito Santo. Se você recebeu algum dom, nesse caso era muito necessário falar em línguas, porque eles estavam ali, Éfeso, não sei se você já viu no mapa, vê depois ali, ele fica bem ali no mar, né? Em divisa ali com já é a Turquia agora ali, mas lá de cá Grécia, Roma, Europa ali, África, porque ele fica naquele lugar que faz divisa com todo o sul da Europa, norte da África, Oriente Médio, todas as línguas ali, era necessário. Então Deus deu o dom para eles falarem línguas e também deu o dom para eles profetizarem, para eles saberem aonde ir, com quem falar, como Ananias, que foi profetizado a ele, que ele encontrar um homem chamado Paulo. Então, amado, o Espírito Santo, ele está aqui. E com essa necessidade, com esse vazio, com tudo isso que eu tenho percebido que pouco conhecimento nós temos, e não é só pouco conhecimento, é pouca necessidade. A gente não tem clamado, não tem pedido, não tem dependido do Espírito Santo. Essa pandemia veio para mostrar quanto a gente tem que ser dependente, para tudo. Como evangelizar agora na pandemia? Como falar para o nosso vizinho? Como convidar pessoas para Deus, sendo que a igreja está fechada? Então o Espírito Santo vem e reorganiza a igreja. Reorganiza a forma da igreja funcionar e cria meios. Você acha que nós estamos aqui falando agora, esse culto vai ser visto aí até o final da tarde por mais de 1000 pessoas. Como que Deus reorganiza a igreja? É o Espírito Santo que vai reorganizando, que vai moldando. Então, pensando nisso, eu quero lançar um projeto hoje, um projeto que tem a ver com o clamor pelo Espírito Santo. A partir de hoje, aqui na igreja, toda vez que você me vê e você ouvir uma oração minha, eu vou estar clamando pelo Espírito Santo. Enquanto cada ovelha que é dessa igreja, ou você que me assiste, uma ovelha de longe, não tiver a certeza que você tem o Espírito Santo, eu vou clamar. E vou começar clamando por mim, porque eu preciso renovar esse batismo diário, porque o batismo das águas aconteceu lá no passado, mas o batismo do Espírito, ele é constante, ele é diário. Eu não quero nunca falar para Deus isso, Senhor, eu não ouvi nem falar do Espírito Santo, eu não sei quem Ele é, eu não me encontro com Ele faz tempo.
Quantas vezes você caiu de joelhos e o Espírito Santo te impressionou a mudar de vida? Aí alguém fala assim, pastor, eu não consigo mudar isso, fazer aquilo, ser transformado. É o Espírito Santo que faz. Você descobre que tem o Espírito Santo pelos seus frutos e pelos seus dons. Se você não tem mudado os seus frutos, se você não tem mudado o seu comportamento, se não há transformação em você, se você não está sendo convencido do pecado, ao contrário, você tem percebido que o pecado é bom e que Deus está autorizando o seu pecado, que agora o pecado ficou bom, porque agora está na moda, né? Deus está autorizando pecados, que agora está tudo normal. Se não há transformação, não há percepção, peça que o Espírito Santo venha te cegar das suas verdades, que Ele venha te derrubar do teu cavalo, que Ele venha te visitar, te moldar, e que Ele use quem for preciso, alguém que mora lá na rua direita, ou um vizinho, um pai, um filho, alguém para te moldar. Então vamos lançar o projeto, anota aí. Eu coloquei no meu Instagram, mas eu vou colocar agora, eu vou mandar para o pessoal da igreja colocar no Facebook da igreja, colocar em todos os canais nossos, vou colocar nos grupos de WhatsApp, todos. O nome do projeto chama Sala 57. Ele tem um nome para você lembrar assim, eu tenho que buscar o Espírito Santo. A imagem, eu não vou mostrar ela agora, mas só para você imaginar, é um sofá com uma luz assim, só. Uma sala onde você senta sozinho. O clamor pelo Espírito Santo pode ser feito em conjunto, mas você não pode receber o Espírito Santo na muvuca, você tem que pedir ele sozinho. Ele vai habitar no seu coração. Ele não vai entrar no outro e você vai pegar na mão e vai receber junto. Você tem que pedir para você. Então, essa sala é para você. Nós vamos clamar juntos, mas das 5 às 7 da manhã, olha, das 5 da madruga ali até às 7 da manhã, essa sala vai estar aberta todos os dias. É uma sala, vamos dizer assim, virtual. Essa sala é o seu momento com Deus. Amados, para receber o Espírito Santo, nós precisamos clamar todos os dias. Quando der 5 horas da manhã, coloca seu joelho no chão e peça o Espírito Santo. 5 para mim é cedo, não tem problema. 6 horas a sala está aberta. Até 7 horas vai estar aberta a sala. Das 5 às 7, todos os dias. E mesmo assim, se você trabalha nesse horário, 5 horas você está no trabalho, só vai sair meio-dia. 5 da tarde vai estar aberto de novo, tá certo? Até às 7. O importante é você buscar. Eu só quero abrir uma oportunidade para você. Dizer para você, filho, clame, filho, busque. Porque Deus não vai buscar por você. O Espírito Santo está te chamando. Você tem que abrir seu coração. Segunda coisa, esse projeto tem 3 momentos. Primeiro, o clamor individual, o pedido a Deus, o seu culto pessoal. Segunda parte do projeto, nós vamos dedicar da terça-feira meio-dia até quarta-feira meio-dia, todas as semanas do ano, um jejum. Aí você fala assim, puxa pastor, mas nós jejuávamos uma vez por ano, e era só 10 horas, agora só quer que jejue toda semana. A sala vai estar aberta. Pode ser que nessa terça-feira você tenha algum problema aí, algum trabalho pesado, você não consiga, faça outro dia. Mas dedique, porque algumas castas só com jejum e oração. Alguns pecados, algumas coisas nós temos que, como igreja, parar de comer pão para comer o pão da vida, gente. Então, eu estou convocando você para jejuar uma vez por semana comigo. Se você falhar a semana, na semana que vem eu vou estar lá com a sala aberta para jejuar com você. E você não sabe, não sei jejuar, nós vamos ensinar você. Não dou conta, faz um jejum menor, leva uma barra de cereal escondida no bolso, faz um contrabando de maçã, não sei, mas dê o seu melhor. Eu descobri por que as pessoas não jejuam. Porque elas não têm controle sobre si mesmas. Se você não consegue jejuar, é porque você perdeu o controle de você. Você não consegue dizer que hora que você vai comer mais, nem o que você vai comer. Você está tão dependente das coisas que não são elas que dependem de você, você depende delas. Então você não consegue parar de comer, parar de se empanturrar, parar de beber, você não consegue parar nada, não consegue parar de pecar. Então se você quer retomar o controle da sua vida, vou dar uma dica para você, jejue. Você não consegue jejuar? Entrega o controle da sua vida para o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te dar paz, vai te dar leveza, e você vai perceber que o jejum é uma coisa maravilhosa. E quando acabar o jejum, você vai ter vontade de chegar a semana de novo, porque é maravilhoso a presença de Deus. Quando você faz o jejum, o seu estômago se esvazia, aquele intestino todo interrompido, né? A sua cabeça não tem quase sangue, tanta comida no estômago. Então, quando você jejua, há uma limpeza do corpo e a sua mente começa a ficar mais lúcida. Você tem mais sangue na cabeça, consegue pensar melhor e você agora pode dar oportunidade. Naquela hora do almoço, na hora que você preparar a comida, na hora que você gasta para lavar a louça, todo esse momento, você vai dedicar para quê?
para falar com Deus, para orar. Então nós vamos orar das 5 às 7, nós vamos jejuar uma vez por semana, e nós vamos estudar sempre um livro que tem a ver com o Espírito Santo. Nós começamos agora, há 2 semanas, com o livro Revolução do Espírito, da Casa Publicadora Brasileira. Eu não lembro agora o autor, quem é, mas é um livro maravilhoso. Estamos no capítulo 3, vamos agora, semana que vem, estudar o capítulo 4. Nós vamos estar aqui na igreja às 8 horas da manhã, todo domingo, às 8 da manhã, nós vamos estar juntos aqui, das 8 às 9, debatendo o assunto daquele capítulo e orando pelo Espírito Santo juntos. Se você não pode vir, você é do grupo de risco, não tem problema. Você lê o capítulo e ora em casa. Das 8 às 9, estaremos como comunidade juntos aos domingos. Ok? Então são 3 coisas simples que nós vamos fazer. Eu sei que eu estou falando isso para você aqui agora, e você falou assim na sua mente assim, eu vou. Alguém falou isso, eu vou participar desse negócio aí. Amém por isso. Mas amanhã, ou terça-feira, quando bater a fome, você pode querer desistir, permanece firme. Tem alguns que falaram assim, não, esse projeto não é para mim. Tudo bem. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou querendo abrir uma porta de uma sala para você encontrar o Espírito Santo. Eu não consigo ver sem o Espírito Santo, sabe? Eu não consigo ver um segundo. Tem dia que eu sinto que ele se afasta de mim, na verdade o Espírito Santo não se afasta, é a gente que se afasta dele. Eu fico em agonia. Sabe, Paulo, ele foi pregador, ele foi fariseu, ele estava ali servindo a Deus do jeito dele. Mas quando Paulo, amados, teve um encontro com o Espírito Santo, tudo mudou, sabe? Aquele Paulo, inclusive, de Saulo, ele virou Paulo, porque agora ele era servo de Deus. Tudo muda. Quando você tem um encontro, creia, amado, você está orando aí para Deus mudar sua família, Deus mudar seu trabalho, Deus mudar isso, aquilo. Começa mudando você. Quando o Espírito Santo habita em você, tudo ao seu redor muda. O Espírito Santo vai dotar você de um poder, o primeiro poder para ser como Jesus, ser um cristão de verdade, como disse ali o Ferrareto na Escola Sabatina, para não ser Kinder Ovo, sabe? Não ser cristão de brincadeira, não ser chocolate, mas ser de verdade, ser vida. O Espírito Santo quer usar você. E eu não quero mais ouvir isso aqui dos irmãos, eu não sei quem é o Espírito Santo, como é que eu recebi ele? Se eu nem sei quem que é, nós vamos entrar nisso. Por que acontece? Eu tenho lido muito sobre isso. A gente tem clamado muito pela volta de Cristo. E eu tenho aprendido que nós devemos, na verdade, orar pela vinda do Espírito, não a vinda de Cristo. Porque a vinda do Espírito precede a vinda de Cristo. Cristo não vai vir enquanto o Espírito Santo não vier. Você consegue entender isso? O Espírito Santo vai vir, vai tomar posse da nossa vida, nós vamos pregar com intrepidez, com força, com ânimo, e aí sim o mundo todo vai saber do Evangelho, e aí Jesus virá. Jesus não vai vir, amados, porque a Novo Tempo agora está em todas as casas. Porque a rádio, porque os livros, esses são instrumentos. Jesus só vai vir quando o Espírito Santo for derramado em abundância na vida da igreja. Então, se tem uma coisa que nós temos que pedir, não é a vinda de Cristo, mas a vinda do Espírito. Porque uma coisa puxa a outra. E chegou esse momento, sabe? As profecias dizem que nós devemos buscar. Mas eu quero ainda falar uma coisa para vocês. Eu falei que às vezes a gente não jejua porque a gente não tem controle sobre a gente. Essa é a verdade. Você precisa aprender a se controlar, sabe? Devolver as rédeas da tua vida na mão de Deus. E aí você vai conseguir jejuar. Mas agora, qual é a desculpa para não orarmos? Por que a gente não ora? E eu falo isso sabendo que muitos não oram. Há dias, há meses. E quando oram, sentem vazios, sentem sozinhos. Por quê? Porque não sente o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo. Sabe, quando você tem o Espírito Santo, oração é comunicação com Deus. Sem Espírito Santo, são palavras ao vento. Então, a busca do Espírito Santo, ela vai te ajudar até nas suas orações. E Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 27, leia esse capítulo, dever de casa de hoje. Ela fala uma coisa interessante. Ela fala que muitos dos irmãos da igreja cristã, estão satisfeitas com o que aprenderam de Deus. Aprenderam já no estudo bíblico, e naquela limitação deles, sentem que sabem muito, e param aí. E ela afirma categoricamente no livro Atos dos Apóstolos, que essa é a razão porque muitos não recebem o Espírito Santo na plenitude, porque estão acomodados. Por isso, amado, eu digo para você, é necessário você ser derrubado do cavalo, você se cegar, para que você volte a chegar, volte a buscar. Eu quero convocar o distrito do Vanderlei.
E todos vocês amigos de qualquer lugar, eu quero convocar um exército de irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus, para no século 21, no meio dessa pandemia, clamarem pelo poder do Espírito Santo. Está preparado para esse desafio? Não é fácil. Aconteceu comigo uma vez isso. Na verdade várias, mas uma vez eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. O Espírito Santo falou comigo, falou assim: Vinícius, você precisa clamar muito, você precisa buscar. Só que sabe quando falta forças, E como pastor, você tem tanta coisa para fazer. Eu tinha muitos eventos, encontros, e o Espírito Santo falou assim para mim: olha, você está preocupado com muitas coisas, mas a mais importante está de lado. Busque o Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, ele pode centuplicar a tua capacidade. Então eu falei: eu vou buscar o Espírito Santo. Então eu acordei de madrugada, no sábado, era mais ou menos umas 4 horas da manhã, me ajoelhei e fui falar com o Espírito Santo. E antes que eu falasse, ele falou assim no meu coração, assim: quanto tempo, hein, Vinícius? Como se a gente não se visse há muitos anos, sabe? Aquela impressão que aquele parente que você não vê desde criança. E eu falei: Espírito Santo, mas eu sempre oro. E ele disse: mas você ora nas horas que te sobram. Você ora só pensando nas coisas que você precisa. Você tem me deixado à margem do seu ministério. E naquela madrugada, amados, eu me emocionei tanto, porque o Espírito Santo ele vem, ele traz assim uma sensação de paz, como que um arrepio, sabe? E às vezes também você não sente nada. Não precisa arrepiar todo dia. Porque aquela paixão inicial pelo Espírito Santo vai amadurecer, como num casamento, e você vai só de andar de mão dada, tá bom, você não precisa sentir mais arrepios, é um relacionamento que amadurece. Mas naquele dia, o Espírito Santo falou assim: eu vou usar você. E eu lembro que eu fiquei tão feliz naquela madrugada, tão feliz, que eu convidei 2 discípulos meus para estarem comigo na próxima madrugada. E foi muito louco, porque eu liguei para eles e falei assim: e aí, brother, vamos orar junto? Eu falei: vamos, pastor. Chega aí. Eu falei: não, agora não, sábado. Bom, sábado eu não faço nada, é só para Deus, vamos orar junto. Ele falou: que horas? Eu falei: 4 horas. Mas 4 horas não tem um ensaio lá para o JA? Eu falei: não, é da madrugada. Aí ele ficou meio assim: como assim, pastor? Não temos que estar no culto e tudo, né? O sábado é pesado, nós temos ali classe de professores, escola sabatina, culto, JA, ensaio do coral, comissão. Pastor, não dá. Eu falei para ele assim: ó, você está liberado de tudo esse sábado. Eu só quero passar com você das 4 da manhã às 7 da manhã orando junto comigo. Ele e a esposa. Aí ele falou assim: ah, pastor, te aguenta, né? Um sábado só, né? Eu não contei para ele que era para sempre, sabe? Mas eu fiquei quieto, eu não falei nada. Eu falei: não, é só esse sábado, então, vamos lá. A gente foi, eu passei na casa dele e a gente foi para um monte, assim. Não era bem um montão, porque lá em Goiânia não tem monte, sabe? É bem plano. Mas era assim, muito mato, assim, muito verde. E nós fomos para lá e oramos das 4 às 7 da manhã. Dali nós fomos para a igreja, que 8 horas tinha a sala dos professores. E eu falei: você vai para casa, dormir um pouquinho? E ele falou: pastor, eu quero ficar com o Espírito Santo. Porque você orar das 4 da manhã às 7 e depois ir para casa dormir, você pediu o Espírito Santo para quê? Para dormir? Não, pastor, eu quero ficar com o Espírito Santo. E nós ficamos na igreja, foi um dia maravilhoso. E aí no final do dia eu falei para ele assim: cara, sabe que eu estou com vontade de chamar mais uns amigos aí para a gente orar. Você acha que eles vão topar? Claro, pastor, você chama 5, eu chamo 5, e nós vamos orar de madrugada, às 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 às 7. Aí eu falei: tá bom. E no outro sábado, nós éramos 8 pessoas lá no terreno, lá era um condomínio que estava sendo aberto, e só tinha terreno baldio por enquanto. Nós fomos para lá, e oramos das 4 às 7 da manhã. E no sábado seguinte nós éramos 16, depois 30. E amados, foi um período de refrigério. Eu lembro que nós passamos 3 anos, todos os sábados, das 4 da manhã às 7. E assim, sabe quando não dá sono mais? Na verdade você tem aquela vontade imensa, a presença do Espírito Santo é tão maravilhosa. Eu lembro um dia que nós fizemos uma santa ceia lá no meio do mato. Eu comprei uns tapetes assim,
de xadrez, é uns tecidos de piquenique, sabe? E às 4 horas da manhã, aqueles tapetes espalhados, o tema da ceia era na presença do Cordeiro. E eu lembro, amados, como se fosse hoje, 4:30 da manhã, os casais sentados em cima dos tapetes, os pães, o vinho, mas o melhor de tudo, o cheiro, sabe? A presença do Espírito Santo. Aquela igreja, ela viveu um revivamento que foi, assim, contado em muitos lugares. Uma igreja que tinha 380 membros, assim. Eles construíram uma igreja para 1.400 membros, irmãos. Eu lembro daquela sabatina dos jovens, chegou a ter 480 jovens sentados. A igreja antiga era o tamanho dessa, assim. Aí eles construíram de 1.000 e a igreja antiga virou a classe dos jovens. E não cabia. Eles botavam cadeiras para os jovens. Aí você fala, o que tinha de especial lá? Quem era o pregador? Quem que era a atração? Quem era o músico? Ninguém. É porque aqueles jovens, eles estavam 4 horas da manhã no monte, clamando o Espírito Santo, pedindo para Deus, falando, Senhor, eu preciso de Ti. E sabe, o tempo passou. E aí vem uma coisa pior do que Paulo ouviu aqui. Olha o que Paulo ouviu, eu vou falar o que essa pessoa me falou e você vai tentar se situar na história. Falou assim, Paulo, mas nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. É triste uma pessoa cristã não ouvir falar do Espírito Santo. Mas olha o segundo caso. Eu liguei para uma dessas pessoas da madrugada aí que oraram comigo durante anos. E ela falou assim, pastor, eu estou muito triste. Eu falei, por quê? Já fazem 3 anos que eu não sinto o Espírito Santo. Qual é pior, irmão? Você nem conheceu o Espírito Santo? Ou depois de ter conhecido, depois de vivenciar a experiência de viver com Deus, da plenitude de Deus dentro de você, o Deus agora conosco, que vive em nós, templo do Espírito Santo que somos, depois de experimentar isso, Ele ir embora, e você viver uma religião fria, uma religião mundana, uma religião baseada em dogmas, em costumes. Paulo encontra 2 homens. E eu acho que Paulo lembrou daquele dia que o seu discipulador encontrou ele, né? Um assassino. Botou a mão na cabeça do assassino, do perseguidor, cego. Agora Paulo enxerga e Paulo prega. Então Paulo olha para aqueles homens e fala, vocês não conhecem o Espírito Santo? Fique tranquilo, porque eu vou apresentar para vocês. E Paulo pôs a mão sobre eles, sobre os 12. E os 12 foram curados da maior cegueira que já atingiu a igreja no século 21. A maior pandemia que já passou pela igreja, amados. E tem afetado famílias, pais, eu tenho visto gente morrendo. Semana eu vi um casal se desfazendo assim, ó, e eu clamava o Espírito Santo enquanto eu via aquele casal se fazendo. Eu dizia, Santo Espírito, só o Senhor pode convencê-los. A igreja, amado, foi contaminada. O Espírito Santo foi se retirando aos poucos, porque fomos virando as costas para Ele. E fomos nos preocupando com as coisinhas, com picuinhas, com dogmas, com doxologias. Eu não estou dizendo que nada disso é errado. Eu estou dizendo, se você se preocupou demais com reuniões e esqueceu do Espírito Santo, você está errado. Mas se você tem o Espírito Santo, qualquer reunião é um grande evangelismo, é um momento de salvação. E agora aqueles 12 discípulos eram conhecidos como o que nós conhecemos hoje na igreja, esquenta-banco, já ouviu falar? Os 12 estavam ali na igreja de Éfeso. Não conheciam o Espírito Santo, continuavam indo para a igreja e não conheciam o Espírito Santo. E olha que nós estamos falando de uma igreja poderosa, a igreja do século I, a igreja do cavalo branco, a igreja do Apocalipse. 2, a igreja das cartas, eles estavam lá. Será que é possível hoje, com tudo que nós temos, Bíblias, Espírito de Profecia, Novo Tempo, Casa Publicadora, livros, comentários, internet, nesse momento mais de 1000 lives de pastores sendo transmitidas, será que mesmo assim você pode estar vazio, sem o Espírito Santo?
Então, nesse momento que você já não sabe o que fazer, que você pensa assim, eu acho que quando acabar a quarentena, eu nem volto para a igreja, porque eu sou um vazio, eu não acho que Deus nem existe. De repente, no projeto de Deus era hoje falar para você, filho, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu mudar a sua história. Chega de preocupação com máscara, chega de preocupação com política. Eu vou entrar na sua vida agora e vou revolucionar seu casamento, sua família, seu trabalho. Você agora vai ser um vaso escolhido nas minhas mãos. Já pensou nisso? Estou completando hoje, desde que foi apresentado aqui nessa igreja, 1 ano. 1 ano. Amém. Eu fico brincando que 1 ano eu fui pastor uns 4 meses, porque 1 mês eu fiquei na Europa no evangelismo, outro eu fiquei de férias, em dezembro, e 4 em quarentena, né? Então assim, meio ano de pastor só, mas 1 ano. E Deus tem falado comigo seriamente, dizendo assim, Vinícius, já deu para conhecer o povo, deu para fazer amigos, agora o tempo voa, sabe? Daqui a pouco são 4 anos, daqui a pouco eu já estou numa despedida aqui. E Deus me transportou, amados, eu quero que você entenda isso, Deus me transportou em pensamento, em visão, para o dia que eu vou embora daqui. A igreja estava cheia assim, sabe? Estava tendo um batismo de despedida. E eu estava muito triste. E meio que a imagem congelou, todo mundo ali. Tinha uma caixa com um presente assim, bem grande assim. Deu uma cantada em vocês. E o tempo congelou, sabe? E o Espírito Santo veio até mim e falou assim, Vinícius, como você vai deixar essas pessoas? Com o Espírito ou sem o Espírito Santo? E ele falou assim, olha, até chegar o dia de hoje, que era o dia da despedida, eu quero que você dê tudo de você, para que o Santo Espírito seja derramado nessa igreja. Porque é isso que essa igreja precisa. Uma igreja fiel, uma igreja trabalhadora, uma igreja de famílias, uma igreja musical, uma igreja cheia de líderes. O Espírito Santo me falou que nós estamos prontos, amados. Prontos para viver a revolução do Espírito. Prontos para receber o poder do céu e viver um evangelho que nós nunca vivemos, porque o evangelho é um crescente, é como a luz da aurora que vai brilhando até ser meio-dia. É hora de a gente começar a Sala 57, o maior projeto de revivamento que começa hoje e só termina quando Jesus voltar. Um clamor incessante, um pedido, uma necessidade latente para você, para sua família, para o seu ministério, para sua casa, para todo mundo. O derramamento do Espírito Santo. Está pronto? Vocês que estão aqui estão prontos? Para clamar pela sua família, para clamar pela sua vida, para abrir esse coração de pedra e deixar o Espírito Santo entrar e fazer a transformação? Esquece! Eu não importo se você estava na balada semana antes da pandemia e aí tudo se fechou e você não sabe se você é crente ou não importa. Não importa as palavras que você falou duras para sua esposa, os palavrões que você falou na internet, os sites que você entrou ontem, não importa. Deus pegou Paulo, um perseguidor, e transformou num pregador do evangelho. Pegou aqueles 12 esquenta-bancos e transformou na igreja de Éfeso. Deus vai pegar você agora, o Espírito Santo. Ele quer ser derramado agora na sua vida. Eu queria primeiro pedir que você ouvisse esse apelo. Você pode escrever aí no seu Facebook. Eu aceito o Espírito Santo na minha vida. Você aceita? Você quer entrar nessa jornada? Não tem volta. É uma revolução. Vai acabar esse comodismo. Chega de esquentar banco. Chega de se preocupar com coisa pequena. Deus tem um mundo para salvar. E Ele quer começar com você. Ele quer pegar o seu coração. Talvez estou falando para alguém que está me assistindo de longe. Alguém que já viveu isso e está agora sentindo, cadê o Espírito Santo? Será aquilo que eu vi era Ele mesmo? Ele quer trazer um renovo na sua vida, como quer trazer na minha e na de cada um de nós. Quero chamar aqui o Ministério do Louvor, nós vamos cantar uma música do Espírito Santo, e enquanto a gente cantar, eu
quero pedir que você feche os seus olhos e cante com a gente, mas além de cantar, eu quero que você lá dentro clame: Santo Espírito, és bem-vindo aqui no meu coração. Santo Espírito, é todo teu meu coração, minha vida. Tira as tralhas, Santo Espírito. Tira esse pecado que me atormenta. Tira, Senhor. Troca minhas prioridades, derruba o do cavalo. Tira a visão que eu tenho prazerosa para as coisas desse mundo e me dê a visão do céu. Vem, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Amém. Amém. Você pode louvar com a gente agora? Vamos louvar junto então.
glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. O dia que eu tive essa visão que eu contei para vocês, que eu deveria levar o Espírito Santo para a igreja, que eu deveria clamar pelo Espírito Santo, que eu deveria chamar você para esse desafio. Eu fiz o culto lá em casa com a minha esposa e o assunto que ela leu na meditação dela era Atos 27, lá do capítulo 27, né? Atos 19. E nesse dia, então, eu decidi que ia pregar isso para vocês. E quando deu mais ou menos umas 9 da manhã, tocou o telefone, era o Marco, nosso ancião. E ele falou assim: pastor, Deus tem falado comigo profundamente que nós devemos clamar pelo Espírito Santo. E ele começou a falar a ideia dele, o que Deus tinha falado para ele. E do outro lado da linha, não falei nunca para ele isso, mas estava um pastor pulando atrás do telefone, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Santo Espírito, o Senhor mandou Ananias para cuidar de Paulo. Deus tem falado com essa igreja, amados. Deus tem visitado os anciãos no lares, os nossos idosos que não podem vir à igreja têm falado comigo como eles têm sido impressionados pelo Espírito Santo. Deus tem falado com os jovens, com a liderança jovem, com os Calebes. O Espírito Santo já está entre nós e Ele começou uma revolução que não tem volta. Nós vamos para cima e para frente até encontrar o Senhor. Escreve aí: eu aceito o Espírito Santo na minha vida. Feche seus olhos. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, neste coração, no coração de cada um. Ser o nosso convidado de honra, porque não existe cristianismo sem a Tua presença. Nunca entenderemos o amor de Cristo se o Senhor não nos explicar, se o Senhor não impressionar. Nunca amaremos nosso próximo se o Senhor não nos mover, se o Senhor não nos convencer. Nunca, Senhor, obedeceremos Tua lei se o Teu Santo Espírito não nos der o prazer na Tua palavra. Amado Espírito Santo, perdoe-nos mais uma vez por virar as costas e te esquecer. Queremos agora abrir nosso coração e pedir que o Senhor faça morada, tirando todo o pecado e todo o mal que há em nós e nos fazendo a Tua verdadeira igreja, a igreja que o Senhor chamou para esse momento tão especial da história. Salva-nos, Espírito Santo. Tira-nos do lamaçal do pecado. Ergue-nos mais uma vez. É isso, Senhor, que nós queremos pedir e cantar mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Pai e a presença constante do Espírito Santo esteja com você e na sua casa. Amém. Amém. Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Ministério do Louvor. Obrigado, equipe de som. Todos nós estaremos juntos aqui amanhã com nossos pastores amados, nosso culto do bem, tá bom? Até amanhã. Deus abençoe a todos.